E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Olha só que situação, para vocês verem a que nível chegou aí o cúmulo do absurdo. Olha essa imagem aqui. Pode rodopiar aí, BBT. Pode rodopiar. Rodopeia. Vocês estão vendo? Tá sem áudio aí, né? Vocês estão vendo essa imagem? Estão vendo essa imagem? Eu quero que vocês digam aí o que vocês acham disso. Qual é a opinião de vocês? Isso daí é dentro de uma Assembleia de Deus. Isso mesmo, você ouviu? É dentro de uma Assembleia de Deus. Com todo respeito aos meus irmãos assembleanos, cuja minha raiz no Evangelho foi dentro de uma Assembleia de Deus. Olha aí, vocês estão vendo isso aqui? É dentro de uma Assembleia de Deus. É sério, deixa o pera que aqui não dá para colocar o auto repete, senão ia deixar aí para vocês acompanharem. Chega a ser até vergonhoso isso. A informação que está correndo junto com isso é o seguinte: líderes da igreja evangélica Assembleia de Deus em Marabá, lá no Pará, liberam o templo da igreja para a realização de uma festa junina no local. Como resultado, membros da denominação protestaram contra a tal decisão. E segundo informação, o pastor Sales Batista teria permitido uma instituição a realizar uma festa no templo da igreja. Trata-se do Proerd. Vocês conhecem o Proerd? Conhece? Conhece não? Tem aquele corinho de fogo? Proerd é o da Polícia Militar, é isso mesmo. O programa de educacional de resistência às drogas, organizado pela Polícia Militar. Nada contra a instituição e muito menos o seu trabalho. Pelo contrário, nada contra. Sou até a favor disso. O problema é o seguinte: que é feito dentro de uma Assembleia de Deus. Aí o pior de tudo, deixa eu fechar aqui um pouquinho. Sabe o que é o pior de tudo? Deixa eu mostrar aqui um negócio aqui para vocês verem. Qual ministério da Assembleia de Deus? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho aqui qual que é o ministério. Ministério Missão. A ideia da missão. Olha só isso daqui, ó. Põe na tela, BBT, esse... Isso, vocês estão vendo aqui, ó, essa postagem é da página, né, Assembleias de Deus, Missão Oficial Marabá, no Pará, né, isso aqui você vê que é imagens justamente do templo, aonde estava tendo culto, só que eu não quero me fixar nisso daqui, estou só mostrando para vocês para fazer uma ilustração, né, para vocês entenderem que realmente se trata do mesmo ambiente, onde as crianças estavam lá dançando. Agora, a questão é essa daqui, ó, uma nota de esclarecimento do pastor Sales. Sim, uma nota de esclarecimento do pastor. E não bastando, uma nota de esclarecimento da Polícia Militar do Pará, o Comando de Policiamento Regional. Sim, colocar aí que eles não aceitam que questione o pastor presidente por permitir que a igreja viesse fazer esse culto à festa junina. Os fiéis foram lá e perguntaram: peraí, a festa junina não é consagrada ao deus Juno? Onde, por sua vez, é uma entidade aí pagã? Por que nós temos que permitir esse tipo de coisa dentro da igreja? Por que nós temos que permitir? Aí a polícia, né, o responsável pela instituição local, né, da Polícia Militar, foi lá e fez uma nota de esclarecimento e não aceita que questionem o pastor dele. Tá certo, não quer que questione o pastor dele, é uma autoridade, tudo bem, sem problema algum. Sem problema algum, tá certo. Só que eu tenho que fazer duas colocações aqui. Primeiro, os fiéis que estão lá, que estão reclamando, eles só têm o direito de dar dízimo e oferta e não saber o destino? Não podem questionar? Eu não sei se eu estou equivocado aqui, mas eu acredito que a Polícia Militar, a qual tenho muito respeito pela instituição e também pelo responsável aí por essa organização, eu tenho muito respeito pela formatura que teve e tudo, não tenho nada contra, pelo contrário, mas deixa eu falar uma coisa. Quem sustentou essa Assembleia de Deus? Foi a instituição ou foram os fiéis?
Por que os fiéis só podem dar dinheiro, só tem obrigação de dar dinheiro e não podem questionar? Esse pastor já bateu pelo menos uma laje, esse pastor aí responsável, ele pelo menos deu 1/3 do dinheiro para fazer isso daí. Esse pastor presidente, por acaso, tirou dinheiro do bolso dele para fazer isso? Ele é dono majoritário do lugar? Algo do tipo? É só uma pergunta que eu estou fazendo aqui. São só algumas colocações que a gente tem que fazer aqui. Primeiro, eu estou indo nesse campo das ideias, né? Campo das ideias! Né? Que nem o negócio, né? O campo das ideias. Vamos no campo das ideias primeiro, né? O fiel, então, só tem a obrigação de depositar o dinheiro lá. A profanação no culto não pode reclamar de modo algum. Não pode. Esse pastor aí, olha, só por Deus, né? Bom, agora vamos lá. Vamos falar de Bíblia? Vamos falar de Bíblia? Quem aqui gostaria de ouvir a palavra de Deus? Aliás, eu vou ler, eu não vou nem explicar, porque o texto é autoexplicativo. Antes de eu ler aqui, vou perguntar de novo, vocês querem que eu leia a palavra de Deus? O que a Bíblia nos diz sobre isso? É autoexplicativo, acho que nem precisa explicar, não sei que vocês queiram. Outra coisa, apesar de tudo, o que eu vou ler aqui não são palavras minhas, mas do Todo-Poderoso. Se refere ao Deus Altíssimo, a qual é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Ao único que eu vou prestar contas e ao único que eu temo. Vamos lá, eu vou ler aqui, BBT. Põe na tela, pode, por obséquio, deixa eu bem pequenininho para que a palavra cresça, que ele cresça e eu diminua. Sim. Vamos lá. Eu poderia pegar um monte de base bíblica para isso, mas eu acho pertinente essa daqui. Vamos lá. Daniel, capítulo de número 5. Vamos ler esse capítulo todo? O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença de 2000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, a qual Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava lá em Jerusalém, para que bebessem nele o rei, os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam lá em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus príncipes, as mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, bronze, ferro, madeira e de prata. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mãos de homem, que escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, caldeus e adivinhadores, e o rei lhes disse: qualquer que ler esse escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, muito menos saber o rei a sua interpretação. Então o rei perturbou-se muito, emudeceu-lhe e mudou o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltos. A rainha, por causa da palavra do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem a qual o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos e dos astrólogos, dos caldeus e também dos adivinhadores. Portanto, se achou nesse Daniel um espírito excelente e conhecimento de entendimento para interpretar sonhos e explicar enigmas.
e resolveu duvidar, e resolvendo dúvidas, na qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos do cativo de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, e o entendimento e a excelência de sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e astrólogos para lerem este escrito, e me fazerem saber qual a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puder ler esse escrito e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro no teu pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse à presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó Rei Deus, o Altíssimo, deu Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queriam matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Ele foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos montescos. Fizeram-lhe comer ervas como boi, e o orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu o Deus Altíssimo, que tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constituir sobre ele. E tu, Beltesazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, e ainda que soubeste de tudo isso, e te levaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus senhores, as suas mulheres e concubinas, beberam vinho nele. Além disso, deste louvores a deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, cujo na mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu o escrito. Este, pois, escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Farsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene: contou Deus o teu reino e acabou. Tekel: pesado foste na balança e achado em falta. Pérez: dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então mandou o Beltesazar que vestisse a Daniel de púrpura, e lhe puseram então cadeias de ouro em seu pescoço, e o proclamaram a respeito do que lhe havia ser o terceiro governador do seu reino. Naquela noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Eu acho que eu não preciso nem explicar essa passagem. Eu acho que eu não preciso nem explicar, né?